Eu quero ler a palavra de Deus que está em 1º livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 10 ao 13. 1º Crônicas, capítulo 19, versículos 10 ao 13, diz assim: Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão, Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Eu quero meditar com você nessa noite sobre a confiança que gera vitória. Diga comigo: a confiança que gera vitória. Diga: confiança que gera a vitória. Amém? Existe aqui nesse texto uma confiança, e que Deus ministrou ao meu coração, e não é simplesmente uma confiança em si, mas é um conjunto que forma uma confiança que deu a vitória a esses guerreiros de Israel aqui. Preste atenção, esse texto fala de uma guerra. Uma guerra entre Israel, entre os amonitas e os sírios. Dois exércitos, exército dos amonitas, exército dos sírios, contra o exército de Israel. E quem comandava o exército de Israel era Joabe. E Joabe aqui, irmãos, tem que enfrentar duas multidões, e na realidade, até o momento aqui, ele não sabia como. Mas eu entendo aqui que ele, aliado com seu irmão Abissai, eles venceram essa guerra contra esses dois reis, porque eles confiaram. Mas confiaram em quê? Eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eles confiaram na sabedoria. Diga: sabedoria. Observe que Joabe, que comandava o exército, ele tem essa grande batalha pela frente, e na realidade ele não sabe direito como vai fazer, mas acontece aqui algo tremendo, e ele recebe uma sabedoria de Deus. E ele aplica essa sabedoria na estratégia da guerra, e ele divide o seu exército em dois, ele comanda uma parte dos valentes, e coloca o outro sob o comando do seu irmão, Abissai, e ele arma uma estratégia, ele diz: nós vamos lutar ao mesmo tempo, e quando a guerra ficar acirrada, preste atenção ao nosso grupo, que nós vamos prestar atenção ao grupo de vocês. Se a gente tiver enfraquecido, a gente dá um sinal e vocês vêm nos ajudar, e vice-versa. Foi uma estratégia. Ele teve aqui uma sabedoria, e ele confiou nessa sabedoria dele, e aplicou como estratégia da guerra, desse momento aqui. Então, eles tinham uma estratégia, e estratégia é prova de sabedoria. Eles confiaram na sabedoria. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer nos levantar como o povo mais sábio dessa terra. Ele quer nos dar sabedoria para nós enfrentarmos as lutas, as guerras, as dificuldades, para nós termos ideias iluminadas que o homem natural não pode ter, para que possa vencer guerras, humanamente falando, impossíveis de vencer, como foi o caso de Israel aqui. Humanamente era impossível eles vencerem dois exércitos numerosíssimos, era impossível, humanamente falando.
mas através de aplicar a sabedoria de Deus, eles conseguem ter uma estratégia para ir para a guerra e para enfrentar esses inimigos. Amém, amados? Em Provérbios 4:6, Salomão, o homem mais sábio que teve, ele diz assim: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Irmãos, nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria. Nós vivemos no mundo, nós vemos uma guerra constante. Paulo, ele fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue. É uma luta pior ainda, que é contra os principados, potestades, e é necessário nós termos essa sabedoria de Deus. Tiago fala que o nosso Deus, Ele nos dá sabedoria, basta que a gente peça. Peça e Ele dá gratuitamente. Então, se existe uma coisa que nós devemos pedir a Deus todos os dias, é sabedoria. Sabedoria para enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Sabedoria para enfrentar o mundo que está lá fora. Sabedoria para termos ideias iluminadas, para sairmos de enrascadas, às vezes difíceis demais, como o caso desse exército de Israel aqui. Mas eles tiveram uma iluminação. E Deus, Ele quer te iluminar todos os dias. Deus, Ele quer te direcionar. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo é um espírito de sabedoria, irmãos. E esse Espírito já está dentro de você. Você é um sábio do Senhor, amém? Por isso que Tiago, ele enfatiza, né, em Tiago 1,5, olha, se vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem cobrar nada, irmãos, sem cobrar nada. Deus, Ele quer te dar sabedoria. Comece a incluir nas suas orações: Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria para eu administrar meu dinheiro. Deus me dá sabedoria para eu administrar minha família. Deus me dá sabedoria para eu enfrentar os problemas. Deus me dá sabedoria no meu trabalho. A coisa está tão difícil lá. E às vezes uma ideia faz toda a diferença. Amém, amados? Olha, eu lembro, eu trabalhava no Senai. E nós tivemos uma reunião estratégica de líderes da área de informática da região norte. Nós tivemos um encontro em São Paulo e definimos alguns projetos estratégicos e alguns iam ter que ser cortados por falta de verba, porque tinha que viajar e na época eles analisaram assim, são muitas viagens, eram muitos técnicos para fazer curso em São Paulo, geralmente era em São Paulo. E nós estávamos nessa reunião e iam cortar alguns projetos. Aí eu pedi a palavra e eu dei uma ideia. Digo, eu gostei de dar uma ideia. Aí um até disse, o Acriano vai dar uma ideia. Não sei se foi ironia, né? Mas o Acriano vai dar uma ideia. Vamos ouvir o que o Acriano vai dizer. Eu disse, olha, eu quero dar uma ideia, é o seguinte. Nós, da região norte, nós temos um lugar central que é Manaus, Amazonas. E a gente pode contratar um professor de São Paulo, traz só o professor de São Paulo para ficar em Manaus, e a gente de pertinho, aí as passagens ficam bem mais em conta. Nós vamos todos para Manaus, e usamos a estrutura do próprio Senai, e não sai tão caro. Sai viável, não é necessário a gente simplesmente cancelar esses projetos. E foi acatado, irmãos, foi acatado, né? Então são insights de sabedoria que Deus nos dá, e nos exalta diante dos homens. Aí pode, né? Aí pode usar a ironia que tiver, mas a sabedoria está com você, meu irmão. Deus vai ser exaltado através de você. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então eles confiaram na sabedoria. Eles tinham a sabedoria de Deus. E você tem a sabedoria do Senhor na sua vida, para você enfrentar a sua vida e para você ter vitória. Amém? Segunda coisa que eles confiaram um no outro, diga um no outro. Olha, irmãos, tem um versículo bíblico que as pessoas gostam de citar, e citam de forma muito errada,
Diz assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. Quando já ouviram esse versículo assim, alguém citando? Todo mundo, olha. Espero que você não tenha citado. Mas se você vê o contexto desse versículo bíblico, você vai observar que a orientação era para não confiar, para o homem não confiar num rei ímpio. Para os homens de Deus não confiarem no rei ímpio. Então era o justo não confiar no ímpio. É um contexto completamente diferente. Então a gente não pode aplicar isso. Não, o homem não confia no homem. Não confia no teu irmão, não confia no teu pai, não confia no teu amigo. O homem não confia. Isso não existe, irmãos. Nós nos relacionamos com pessoas. E relacionamentos geram confiança. Amém? Relacionamentos geram confiança. Aqui, o líder do exército era Joabe. Mas o seu irmão Absai, né? Ele tinha liderança também. O que é que ele faz? Divide o exército e ele confia no seu irmão. Ele confia na liderança do seu irmão. Seu irmão também confia nele. E essa confiança ajudou na vitória. Eu quero te dizer que é importante sim, nós confiarmos em pessoas. É importante sim, nós confiarmos em amigos. É importante nós confiarmos nos parentes, nos pais, nos irmãos. Porque essa confiança nos dá força e nos une e nos dá graça para vencermos as lutas da vida. Como foi no caso aqui de Joabe com Absai. Eles tiveram vitória. Um dos motivos, porque confiaram um no outro. Amém, amados? Então nós não podemos ver, não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Temos que confiar. Temos que confiar sim. Absai e Joabe tiveram um relacionamento de confiança numa batalha. E tiveram êxito por causa dessa unidade. E 2 é melhor do que 1, a Bíblia diz isso, amém, amados? Diga, 2 é melhor que 1. Então, se 2 é melhor que 1, então é porque 2 é melhor do que 1, que a Bíblia diz e eu creio, né? Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Paulo, ele declarou, irmãos, em 2 Coríntios 7,16, ele disse, alegro-me. Ele disse, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Em tudo posso confiar em vocês. E olha, se você ver o contexto histórico, você vai ver que a igreja de Corinto não foi muito legal com Paulo. Mas aqui já houve muitas coisas e Paulo disse, olha, eu me alegro porque eu posso confiar em vocês. Amém, amados? Então a gente pode confiar em pessoas, sim, é bom confiar em pessoas. E eu ainda lhe digo mais, se alguém te decepcionar, o que o diabo quer é que a gente diga uma frase como essa, não confio mais em ninguém. Maldito é o homem que confia no homem. Se alguém te decepcionar, meu irmão, confie em outro, porque nem todos são iguais. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Terceiro ponto que eu observo aqui nesse texto, é que eles confiaram em si mesmos. Diga, confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo. Olha o que Job falou. Job falou, olha, seja forte. Seja forte. Vamos pelejar essa batalha. E nós vamos vencer, porque nós vamos pelo nosso Deus, nós vamos pela nossa terra, nós vamos pela nossa nação, nós vamos pelejar e nós vamos vencer. Então preste atenção, outro erro absurdo também, é dizer assim, você não pode confiar em você, você só pode confiar em Deus. Você tem que ter autoconfiança sim, porque quem não tem autoconfiança não confia em Deus. Amém, amados? Quem não confia em si mesmo não confia em Deus. Você precisa ser autoconfiante, você não precisa ter excesso de autoconfiança. A falta de confiança demais dá problema. A autoconfiança demais dá problema. Mas o equilíbrio de ser autoconfiante, isso te dá firmeza e te alinha com Deus e te dá vitória. Amém, amados? Então nós precisamos sim, sermos autoconfiantes. Né? Paulo era tão autoconfiante que ele dizia assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte.
Quando a fraqueza vem é que eu fico forte. Quando parece que tudo está perdido, aí vem a solução. Porque Deus está comigo. Ou seja, Paulo, ele tem a autoconfiança de que ele já é vencedor, mais do que vencedor. Mas acima de qualquer circunstância, Deus está com ele. E é isso que nós precisamos acreditar. Deus está com você. Deus, ele está com você. Deus, ele não te abandona. Então você tem que ter autoconfiança assim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu confio sim na minha força e na força de Deus. Eu sei que na minha força eu tenho algo para fazer. O natural sou eu que faço. Eu tenho que ter autoconfiança para agir no natural e no possível. E no impossível e no sobrenatural, o meu Deus vai fazer, porque Ele me ama. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Diga assim, autoconfiança. Eles confiaram em si mesmos. Joabe dá um discurso de motivação, né? Motivação, olha, nós vamos, nós venceremos, Deus está conosco. Amém, amados? Deus está conosco. E eu e Deus somos o que, irmãos? A maioria. Amém? Olha só, quarto ponto para a gente encerrar aqui. Eles confiaram na vontade de Deus. Diga a vontade de Deus. Olha o que Joabe falou no versículo 13, nós lemos. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo, pelas nossas cidades de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor. Aleluia, eles confiaram na vontade do Senhor. Ele encerra dizendo assim, olha, vai ser feita a vontade de Deus aqui. Se for para a gente perder, a gente vai perder. Mas se for para ganhar, nós vamos ganhar. Mas em tudo seja feita a vontade do Senhor. Amém, amados? É a vontade do Senhor que vai prevalecer. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade de Deus vai ser feita na tua vida, em nome de Jesus. Nada vai impedir que essa vontade seja feita. Nada e ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nada e ninguém, irmãos, a vontade do Senhor será feita. A vontade do Senhor será feita. Aleluia. Aleluia. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, para a gente encerrar, já quero que vocês se coloquem em pé. Paulo, ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém, amados? O mais importante de tudo é não ser influenciado pelo mundo. É nós permanecermos no Senhor. Com o Senhor nós vencemos. Amém? Com o Senhor nós vencemos. Dia desses um pastor brincando comigo me apresentou para eu disse, esse aqui tem unção até nos ossos. Eu disse até depois de morrer, né? Porque na Bíblia está escrito que o profeta morreu, os ossos dele ficaram lá, e houve uma guerra, e um soldado caiu lá na sepultura, tocou nos ossos dele e foi ressuscitado. Caiu morto e foi ressuscitado. Amém? Então essa unção está na tua vida e na minha vida, querido. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você tome posse dessa palavra na sua vida. Essa confiança, esse conjunto aqui, meu irmão, gera vitória na nossa vida. Gera vitória. Gera vitória. Aleluia. Eu quero declarar essa confiança na sua vida. Eu quero declarar que você vai ter insights na sua vida de sabedoria para tomar as decisões corretas.
para falar a palavra certa, na hora certa. Deus vai te dar estratégias, vai te dar sabedoria para você ter ideias iluminadas. Eu quero declarar a sua confiança no outro, na outra pessoa, no outro amigo, no outro irmão, no outro parente. Você não vai ser daqueles que vai dizer assim, maldito é o homem que confia no homem. Mas você vai confiar em pessoas, porque relacionamentos geram confiança. Aleluia. Eu quero declarar que você vai sair nessa noite daqui mais autoconfiante em você mesmo, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que foi chamado por Deus, como alguém que recebeu uma unção diferenciada nessa terra, como alguém que vai fazer a diferença nessa terra. Eu quero declarar na sua vida, que você vai confiar na vontade de Deus, e que a vontade do Todo-Poderoso vai ser realizada na sua vida. Você vai sair daqui com mais coragem, coragem para lutar de forma brava, coragem para lutar para que a vontade de Deus possa ser feita na sua vida.